Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de quarta-feira, aula de física. Eu sei que é a aula favorita de todo mundo, vocês esperam a semana inteira pela nossa aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação de energia, né? Sobre essa produção de energia que a gente tem dentro de um sistema. Mas a gente vai falar da parte mais prática, como é que vai funcionar uma formação de energia dentro de uma usina, da maioria das usinas, certo? E aí depois a gente fala sobre a situação de armazenamento, como é que vai funcionar cada usina eólica, usina hidrelétrica, nessa parte aí. Bacana? Esse primeiro momento a gente vai estudar a parte de campo magnético. Como a gente já tinha visto lá durante o primeiro semestre, a gente tem uma formação de campo eletromagnético dentro de um sistema e aquele campo consegue produzir uma determinada energia, um determinado valor de corrente elétrica para que a gente possa, né, ter essa formação energética, produzir energia e alimentar os grandes centros, as grandes cidades aí. Então a gente vai dar uma passada nesse aprendizado de cálculo, tá bom? Como é que a gente calcula esse campo magnético, essa força elétrica, essa corrente elétrica quando é gerada a um sistema, beleza? Mas antes a gente vai dar uma passadinha numa dúvida que o professor Técio deixou aí de presente pra gente, tá bom? Sobre célula fotovoltaica, então energia fotovoltaica, tá bom? Que é o principal responsável pela formação de energia através de placas solares. Ele deve ter falado aí sobre energia solar, sobre essa parte de geração de energia limpa, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí, até para vocês terem uma ideia de como é que funciona uma placa fotovoltaica, né? Uma célula fotovoltaica, a mesma coisa. E aí a gente fala depois sobre a formação energética, bacana? Então, para tirar essa dúvida que o meu colega professor Técio deixou para a gente, eu vou usar primeiramente esse slide em branco, tá bom? Para poder explicar aí como é que vai funcionar uma célula fotovoltaica. Já já a gente volta para a revisão e começa a fazer as questões relacionadas ao assunto. Mas vamos ter a seguinte ideia aqui. Uma placa solar, ela é feita da seguinte forma. Ela usa um efeito chamado de efeito fotoelétrico. Bom, que vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Albert Einstein, tá bom? Ele é um cara aí que ficou famoso por ser pouco estudioso, ele quase não gostava de estudar. E o Nobel do Einstein, ele vem graças ao efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico permitiu uma geração de aparelhos como carro elétrico, como placas solares, entre outros aí, que a gente usa naturalmente aí para tentar diminuir a poluição, né, a emissão de gases e tudo. Então a gente começou a usar o sol como fonte de energia, tá bom? O sol como fonte de energia. E dentro do sol, dentro desse sistema de formação de energia, a gente usa uma coisa chamada de célula ou placa fotovoltaica. Bacana? Essa placa fotovoltaica nada mais é do que a placa solar, tá bom? Célula fotovoltaica ou placa solar é a mesma coisa. São aquelas placas que agora estão famosas, aquelas que tem uns quadriculados em cima, um material parecendo um tipo de metal, e aqui você tem essa situação em cima dela, né? Placa fotovoltaica, tem aqueles quadradinhos, aquelas subdivisões. Beleza. Quando você tem isso, você tem uma divisão dentro da placa fotovoltaica. O sistema está em equilíbrio e esse sistema é coligado a uma bateria, a um armazenador de energia. Beleza? Então, você expõe ele ao sol. Quando você expõe esse sistema à radiação solar, à luz do sol, a energia gerada pela luz solar bate nessa placa, ok? E dispersa os elétrons pertencentes a ela. Isso é o efeito fotoelétrico, que deu origem aí ao Nobel do Einstein, tá bom? Ele dispersa os elétrons aqui dentro da placa, como todo material é formado por pequenas partículas chamadas de elétrons, e ele faz com que esses elétrons se dispersem. A placa
Quando energizada, quando botada em contato com a energia solar, ela é dividida em dois segmentos. Ela fica com uma parte superior negativa e uma parte inferior positivada. Essa diferença aqui gera uma DDP, uma diferença de potencial, fazendo com que a corrente elétrica corra por esse meu sistema. E aí eu tenho a formação, né, de uma bateria. Aí eu tenho uma carga elétrica aqui dentro. E essa carga elétrica é armazenada e você consegue utilizar na sua casa para ligar algum aparelho eletroeletrônico e tudo. Isso é para uma célula, tá bom? Uma placa fotovoltaica. Quando você tem uma usina solar, uma usina fotovoltaica, você tem vários componentes dessas placas aí. Você tem uma participação absurda de várias placas. E isso faz com que você consiga produzir uma energia muito alta. Bacana? E essa energia muito alta que é usada como rede de distribuição para energia elétrica e tudo ali dentro daquele sistema. É um aparelho que é relativamente barato, tá bom? Uma placa voltaica não é tão cara assim quando você leva em consideração que ela tem um prazo de vida muito bom, 25 a 30 anos. Então, você tem uma condição boa de comprar uma placa e pagar em 25, 30 anos, ela vai se pagar. E também ela gera pouco impacto ambiental, né? Que é uma das grandes preocupações aí que a gente está tendo nos últimos anos, e com razão, porque a gente só tem o planeta Terra para morar. Se a gente acabar matando o planeta, a gente não vai ter mais onde morar, né? Então, essa parte aí é muito importante, principalmente por causa da preservação ambiental. O único problema da usina solar é o descarte dessas placas, tá bom? Essas placas são feitas de um material não reciclável em sua parte, né? Não na sua maioria, mas tem uma parte que é não reciclável. Então, ela precisa de um descarte especial, beleza? Mas é uma coisa que em 25, 30 anos, provavelmente, os seres humanos já vão ter desenvolvido. Se você olhar há 10 anos atrás, um celular que não tinha botão era uma novidade absurda. Há 20 anos atrás, um celular com câmera já era uma coisa... tecnologia, Ave Maria, meu Deus do céu. Então, daqui a 20 ou 30 anos, a gente vai ter uma evolução também, provavelmente nessa parte ambiental, tá bom? Que é uma preocupação que toda a raça humana está tendo. Então, os melhores pesquisadores do planeta estão voltados aí a essa parte de preservação e produção de energia verde ou energia limpa. Ok? Então, fica essa dúvida aí deixada lá pelo nosso grande amigo, professor Técio, da placa fotovoltaica, efeito fotoelétrico. Beleza? Tranquilos? Então vamos voltar aqui para a gente poder começar o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é como é formado essa energia dentro de usinas, né? Como é que essa usina ela tem essa formação energética dentro dela. E claro, a gente vai passar por algumas usinas, como usinas hidráulicas, que são as energias que são formadas por hidrelétricas, né? Hidráulica vem de água, então usinas hidrelétricas, que é o principal sistema de distribuição no Brasil. Energia solar, usinas solares, tá bom? Energia eólica, usinas eólicas, formação através de ventos. Então tudo isso a gente vê. Mas tem uma coisa em comum para todas essas usinas, tá bom? Que é a parte de formação elétrica através de uma força magnética. A força magnética atua em uma partícula elétrica expressa pela seguinte equação. A força é igual à quantidade de carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Então, essa parte aí de força magnética é a responsável pela eletrização de um corpo. Então, essa força magnética vai produzir uma partícula elétrica, tá bom? Aquele meu sistema. E essa partícula elétrica, ela vai conseguir percorrer determinadas redes de distribuição e fazer com que você transmita energia elétrica para cidades, centros metropolitanos e afins. F é a minha força magnética e cada um dos classificados tem aí sua simbologia. O Q é a minha carga elétrica da partícula. Tá bom? Graduado em Coulomb. Valorzinho de C aí em Coulomb. O V é a velocidade da partícula, que é graduado em metros por segundo. Bom? O B é o meu campo magnético, que tem como unidade o Tesla, simbolizado pela letrinha T. E o ângulo entre a velocidade e o campo magnético existe e ele é adimensional, ou seja, ele não possui unidade. Bom,
Relembrando aí do que a gente já viu, regra da mão direita e regra da mão esquerda, né? Para quem lembra aí, fácil lembrar. A regra da mão direita, que é essa aqui. E a outra é a regra da mão esquerda. Ok? Seria essa mão aqui. A gente já viu ela, já teve uma aula só para explicar essas regras, mas não custa a gente lembrar aqui como é que funciona cada uma delas. A regra da mão direita, você estende a sua mão para frente e 3 partes dela são usadas na nossa lei. O polegar, ele é usado para representar a velocidade, tá bom? Vocês percebam aqui na figura que ela está em V. O polegar representa a velocidade. Os 4 dedos da mão representam o campo magnético gerado ao sistema, ok? E a palma da minha mão representa a força. Ele botou aqui empurrão, mas é porque é como se fosse o movimento da mão, né? Como se tivesse. Você teria o polegar representando a velocidade, os 4 dedos representando a força e a palma da mão representando a força magnética gerada aí, tá bom? Então, velocidade, campo e força. Na esquerda, a posição da mão é uma posição meio estranha, né? Então, você faz uma posição de legal, depois você estica o dedo indicador e aí você abre o dedo médio fazendo 90 graus com o dedo indicador. Essa formação é que dá origem à regra da mão esquerda. E ela vai representar a mesma ideia que já existe na regra da mão direita. A velocidade continua sendo para cá. Só que agora, quem representa a velocidade é o dedo médio, tá bom? O campo continua sendo para frente. Mas agora, quem representa o campo é o dedo indicador. E a força continua sendo para cima. Porém, quem vai representar a força agora é o valor do polegar, né? Que antes representava a velocidade. Então, lembrando que cada mão tem sua regra. Você não pode usar a regra da mão direita na mão esquerda, nem a mão esquerda na mão direita, né? Você tem que ter essa relação aí. Ok? Qual é a frasezinha que você usa aí para lembrar? Faça um bom vestibular. Bom? Por quê? Porque as letras iniciais de cada uma das palavras representam aí essas grandezas trabalhadas. F de força, F de faça, B de campo, B de bom, V de velocidade, V de vestibular. Então, você teria a sequência lógica, né? Faça bom vestibular. Tranquilos? Então, vamos para as questões. Como é que forma um campo magnético, né? Como é que forma uma corrente elétrica dentro de um campo magnético para a produção de energia elétrica? Olha aí. Você tem o seguinte. 2 placas eletrizadas são separadas por uma distância de 2 centímetros. Então, você teria uma distância aqui, ó, Dzinho de 2 centímetros. E mantém entre si uma diferença de potencial, uma DDP, né, de 300 volts. Essa aqui é o valor da minha DDP, o valor da minha voltagem, simbolizado pela letrinha U, 300 volts. Sabendo que, por entre as placas, passa uma partícula negativa, com velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8. Aqui ele deu velocidade, ó, já é o valor do V. Sem sofrer desvios por conta do campo magnético, quando ele fala de sem sofrer desvios, ele está falando que o ângulo formado é de quanto? De 90 graus, né? Você teria essa relação aí de 90 graus. Ele quer saber o valor da placa, né? O valor do campo ali. E esse campo magnético é que vai permitir a passagem do elétron. Quando o elétron passa, ele começa a percorrer aquele sistema com modo de produzir uma corrente elétrica. Tranquilo? Só que percebam que você precisa equiparar força elétrica com força magnética. A força elétrica ao sistema se iguala à força magnética para que você tenha uma produção de energia elétrica naquele meu sistema. E como é que eu calculo a força elétrica? A força elétrica é igual à quantidade de energia vezes a quantidade de carga utilizada naquela energia. E a força magnética?
Força magnética é da equação que a gente acabou de olhar. Ó. Qual é a equação? Força é igual a carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Essa equação que está no quadrado vermelho, para que a gente possa utilizar ela. Então, você iguala lá. Quantidade de carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. De cara, eu já posso simplificar. O que eu posso simplificar logo de cara? As duas quantidades de carga. Foi por isso que a questão não deu quantidade de carga, porque ela sabe ó, que isso aqui com isso aqui vai embora. Então, você teria o seguinte fator para a gente. O campo elétrico é igual a ddP pela distância, que seria o valor do Ezinho, né? Ezinho é igual a ddP pela distância. Por quê? Porque esse campo elétrico gerado aqui é gerado graças a uma diferença de potencial entre as placas, tá bom? E uma distância que as placas ocupam. Então, esse campo é gerado por isso. E é isso aí que vai produzir uma corrente elétrica, tá bom? Dentro de uma usina, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. Você tem um movimento da água na usina hidrelétrica e ela faz com que as turbinas rotacionem. As turbinas rotacionando, você vai ter uma energia, certo? Naquele meu sistema, que vai ser armazenada em uma bateria. Depois que ele é armazenado, ele é distribuído para todas as cidades aí dentro daquilo ali, ok? Então, ficaria ddP pela distância igual ao resto da equação. Velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo formado. Só que o seno é de 90 graus. E o seno de 90 graus vale quanto, gente? Vale 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o seno valendo 1, eu já posso tirar ele do sistema. Então, qual seria o valor da minha voltagem? Minha voltagem vale 300 volts. Qual a distância desse cara? Ele falou que é 2 centímetros, mas a velocidade está em metros. Então, eu boto 0,02 para botar na unidade correta. A velocidade, a questão já me deu. 2 vezes 10 elevado a 8, vezes o valor do campo gerado. Pronto. O que é que eu tenho que descobrir na questão? O campo. Agora ficou fácil. Vamos lá. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 2. 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é igual a velocidade, que é 2 vezes 10 elevado a 8, vezes o valor do campo gerado ao sistema. Quem é que eu posso simplificar dentro da minha equação? Eu posso simplificar o valor de 2 com menos 2, né? E aí eu já posso tirar essas duas bases aqui. Então, quem seria o meu valor de campo? Meu campo seria igual a 3, que é aquele valor que está lá em cima, igual a 2 vezes 10 a 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu teria que o meu campo seria igual a 3 sobre 4 vezes 10 elevado a 8. Logo, 3 dividido por 4 daria 0,75, aproximadamente 7,5. Então, ficaria 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 teslas, né? Então, daria aí esse valor na minha situação. E o nosso gabarito seria letra B. Bom, chegaria a nossa questão. Ok? Então, repetindo a questão para que você tenha um tempinho para copiar e também para explicar novamente, caso tenha ficado alguma dúvida, ele falou que duas placas eletrizadas são separadas por uma distância de 2 centímetros e mantêm entre si uma diferença de potencial de 300 volts. Sabendo que, por entre as placas, passa uma partícula com a velocidade, ele quer saber a quantidade de campo magnético gerado. A força elétrica é igual à força magnética. Força elétrica é igual ao campo, vezes a quantidade de carga, e a força magnética é igual àquela fórmula que a gente já viu desde a aula passada, né? De algumas aulas atrás. Logo, você teria o cálculo fácil aí. Quantidade de carga, tchau. Ele falou que o seno do ângulo é de 90, então vale 1. E eu quero saber o valor do meu campo, que é esse valor de B. O resto dos dados foram todos dados na questão. Velocidade, campo e distância. Você substitui, usa a parte algébrica e acaba achando o valor do campo magnético. Campo magnético daria 7,5 vezes 10 elevado a menos 5 teslas, tá bom? Tesla que seria a nossa unidade de campo magnético.
Efeito fotoelétrico, a gente já conversou sobre ele hoje, né? Dúvida aí da galera da biologia. E aí, você chega na próxima questão. A outra questão fala o seguinte. Em um elétron, num tubo de raios catódicos, está se movendo paralelamente ao eixo do tubo. Quando eu falo paralelamente, agora o meu ângulo mudou. Quanto é o meu ângulo quando ele é paralelo? O ângulo paralelo vale 0 graus. Ao tubo com a velocidade de 10 elevado a 7. Então, já tem uma velocidade aqui. Aplicando-se uma indução magnética de 2 Tesla, ou seja, o campo, qual seria a força magnética que atua sobre o elétron? Então, você vai aplicar aquela mesma equação. Força magnética é igual a quantidade de carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno da angulação daquele meu sistema. Ok? Aí, essa questão, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem responder. Questão difícil. O que é que você vai fazer? Você vai separar os dados, substituir eles na fórmula e só então começar a usar a equação. Bom? Vamos lá. A força magnética gerada vai ser igual. Perceba que ele não deu a quantidade de carga do cidadão, né? Então, preserva-se o quê? Mas ele deu a velocidade. Quando ele fala o seguinte, ele entra paralelamente ao eixo de um tubo com a velocidade de 10 elevado a 7. Então, essa velocidade daria 10 elevado a 7. Vezes o valor do campo. O campo gerado é um campo de 2 Tesla. Ele já está na unidade correta, que é o Tesla, então você pode pôr o 2 aí sem ter nenhum problema. Vezes o seno do ângulo gerado, que seria o seno de 0 graus. Tá, agora eu vou te mostrar 2 caminhos, o certo e o errado. O caminho certo é o caminho de azul. Tá bom? Vou botar aqui, força magnética e tal. O caminho errado eu vou puxar de verde. Olha para cá. A força magnética, o que é que o aluno pode pensar? Pô, ele não me deu a carga. Se ele não me deu a carga, eu vou usar a carga elementar. Qual é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. É um pensamento que muito aluno, quando está estudando elétrica, é automático. Toda vez que você não recebe a carga da questão, você joga para a carga elementar. Tá bom? Mas isso é errado. Eu vou já explicar o porquê. Menos 19 vezes a velocidade, que é 10 elevado a 7, vezes 2.
E aí, o que o aluno pensa? Ele pensa, se você tem um valor, né, de seno zero, logo, ele não vai funcionar para nada na questão. Então, o aluno ele tira esse seno daí, joga fora e resolve a equação. Quando ele faz isso, ele faz o seguinte, ó, ele diz que a força magnética acaba sendo igual 2 vezes 1,6 dá 3,2, menos 19 com menos 7 dá menos 12. Então, ele diz, essa força magnética vale 3,2 vezes 10 a 12 newtons. Aí ele marca a letra A. De cara, ele já vai para a letra A. Não faça isso. Por quê? Porque você está ignorando o seno daquela questão. O seno da questão é importante. Quando ele fala do seno da questão, ele está falando do seno de 0 graus. O seno de 0 graus é 0. E qualquer valor multiplicado por 0 acaba sendo o próprio zero. Então, o que ele quer te dizer é o seguinte, que quando você tem uma força magnética em uma partícula se movendo paralelamente, fica quantidade de carga vezes 10 elevado a 7 vezes 2 vezes 0. Só que qualquer coisa vezes 0, galera, vale quanto? 0. Então, isso aqui tudo vezes 0 acaba sendo 0. E a força magnética vai valer quanto, gente? A força magnética vai acabar valendo 0 também, né? 0 newtons de força magnética. Esse valor de 0 newtons aí seria o correspondente de uma força magnética nula ao sistema. Então, nosso gabarito, letra B. Essa força magnética B, letra B aí, nula ao sistema, é que acaba gerando esse campo aí. Então, toda vez que você tiver um ângulo de 0 graus, a força magnética também vale 0, tá bom? Sempre, sem exceções. Ok? O que é que eu falo para você? Bom, você tem duas forças aqui. Você tem a força magnética máxima e você tem a força magnética mínima. E o que é que vai dizer isso? Gente, o que vai dizer isso é só o ângulo. Matheus, um monte de informação na questão, tu quer dizer que o ângulo é que decide? É o ângulo que importa para você entender. Quando a força magnética é máxima, o ângulo gerado entre a velocidade e o campo é 90 graus. E o seno de 90 graus vale 1. Então, eu tenho o seno máximo do sistema, que é esse seno de 90. Quando é mínima, né? Quando ela está no valor de mínima, o ângulo é de 0 graus. Então, eu tenho o seno de 0 graus, que vai valer 0. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então qualquer coisa vezes 0 é o próprio 0. Quando você tem essa ideia dentro de um ciclo trigonométrico, lá da matemática, pedir uma ajudazinha para o Rafael aí, o que ele vai ter aqui? Você tem o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, né? Seno aqui, cosseno lá embaixo. Aqui é o 0 grau. Aqui é o 90 grau. Aqui vale mais 1. Aqui vale 0. Certo? Que seria o correspondente aqui. Aí imagina um velocímetro. À medida que você vai aumentando o ângulo, você vai aumentando o seno também. Então aqui você tem, por exemplo, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Você vai aumentando o ângulo, você vai aumentando o seno. Por isso que o ângulo mínimo é no 0 grau. E o ângulo máximo é no 90 graus. Porque você está subindo aquela escadinha. Ó, você está subindo o valor ali como se fosse um determinado velocímetro. Show? Vamos para a próxima. Próxima questão fala o seguinte. Uma partícula de carga elétrica de 4 microcoulombs. E aqui, quando eu falo microcoulombs, eu estou falando de uma situação de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Lembrando aí das nomenclaturas relevantes, o micro é 10 a menos 6. Uma velocidade de 200 metros por segundo, olha aqui. Essa velocidade é 2 vezes 10 a 2. Transforme em notação científica para você não perder muito tempo, né? Nas partes matemáticas.
fazendo 30 graus com a direção do campo magnético. Então aqui eu tenho um ângulo de quanto? 30 graus. E o seno de 30 graus é que vai ser importante. Quanto é o seno de 30 graus, galera? 1 meio, né? 1 sobre 2. Com um campo magnético de 2,5 vezes 10 a 2 Tesla. Então aqui ó, já tem o campo do cara, que é o valor de B. A intensidade da força magnética que atuará sobre a partícula será, caso necessário, use. Existe uma coisa na física que professores e elaboradores de questões usam muito, que é uma coisa chamada de indução ao erro, tá bom? Você pensa aí, qual é a cor da neve? Qual é o vestido da noiva? Qual é a cor do vestido da noiva? O que a vaca bebe? Você associa a cor branca, tá bom? O tempo inteiro. Quando eu te pergunto o que a vaca bebe, alguns alunos automaticamente respondem leite. Mas não, a vaca, ela bebe água. A questão vai te analisando, a questão vai te jogando por uma ideia. E do nada, ela pergunta outra coisa. Isso é indução ao erro. Na física, como é que a gente faz isso? A gente dá os valores que tu não precisa. Ele usou bem aqui. Caso necessário, use. Caso necessário, use. Ali te deu uma constante de 9 vezes 10 a 9 e te deu uma permeabilidade de 4π vezes 10 a menos 7. Gente, o aluno vê uma questão dessa e ele fica pensando, meu Deus, onde é que eu vou usar isso? Por que ele está aí? Onde é que eu vou usar isso? Por que ele está aí? Mas não é necessário. Ele falou bem caso. Caso necessário, use. Só que o que a gente está estudando até agora, que é essa parte de campo magnético, nada disso vai ser necessário. Isso aqui é indução ao erro. Tu fica agoniado porque tu não sabe o que está acontecendo ali. Para que aqueles valores estão ali? Aí tu, calma, não precisa. Caso necessário, use. Quando eu vou para o caso necessário, aí eu acho o valor da força magnética. A força magnética gerada pelo sistema seria igual ao valor da quantidade de carga elétrica vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo. E aí, carga ele deu, velocidade ele deu, campo ele deu e seno ele deu. Ele só quer saber o valor da força magnética. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todos aqueles valores e substituir dentro da nossa equação para você achar a força magnética. Beleza? Aí eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem fazer a questão.
isso, e não erra uma questão como essa. Ele vai querer só a força magnética. Aí a força magnética é uma aplicação direta da equação. Quantidade de carga vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno aplicado naquela situação. Só que o seno é o seno de 30 graus, tá bom? É um seno que ele já deu e a gente conhece. Quantidade de carga. Vou até voltar aqui, peço licença para poder decorar os valores. Quantidade de carga. 4 vezes 10 a menos 6. Então, a força magnética. Quantidade de carga. 4 vezes 10 a menos 6. Velocidade. 2 vezes 10 elevado a 2, que seria o valor da velocidade aplicada ao sistema. 200, né? Campo. 2,5 vezes 10 elevado a 2, também nesse valor. Vezes o seno de 30. Só que o seno de 30 a gente já viu que vale 1/2, né? Você já tem esse valor aí de 1/2 já pré-estabelecido. Então, quando você faz isso aqui, você tem uma situação de simplificação. Onde é que você vai simplificar? Você pode simplificar o valor de 2 com 2, né? Corta aqui e aqui. Tchau, já tira do nosso sistema. Então, você pode ir para a minha força magnética. Força magnética você pode calcular de uma forma direta. 4 vezes 2,5 daria 10, né? Você teria 10 vezes 10 elevado. Aí você faz a soma dos expoentes. Menos 6 mais 2 mais 2, que seriam os expoentes das notações. Menos 6 mais 2, né? Se não tem sinal é positivo, mais 2 também. Então, você faz essa situação aí para chegar na minha força magnética. Então, quanto seria a minha força magnética? Bom, a minha força magnética seria igual a 10 vezes 10 elevado. Menos 6 com mais 2, menos 4. Menos 4 mais 2 positivo. Então, a minha força magnética... desculpa, menos 2, né? É negativo. A minha força magnética daria quanto? Minha força magnética daria 0,10 newtons. Então, você já teria essa situação aí de 0,10 newtons ao meu sistema. Qual seria o nosso gabarito, gente? Nosso gabarito seria letra D. Bom? De bem facinho. Letra D aí de dado para nosso sistema de equações. Força magnética seria igual. Só repetindo a questão para quem teve alguma dificuldade. Quantidade de carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Quantidade de carga, 4 vezes 10 a menos 6. Velocidade, 2 vezes 10 a 2. Campo, 2,5 vezes 10 elevado a 2. Seno, 1/2. Então, você teria essa força magnética igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6 mais 2, que daria menos 2, né? Então, daria 0,10 newtons aí do nosso sistema. Bacana? Questão bem facinha também, tranquila. Para a gente terminar, nossa última questãozinha fala o seguinte. Admita 4 partículas idênticas, P1, P2, P3 e P4, entrando com velocidades de mesmo módulo, tem todo mundo a mesma velocidade, em um campo magnético uniforme, conforme ilustra a figura. Nesse caso, a partícula que a força magnética atua com maior intensidade... Aí a gente entra naquelas definições que a gente já estava tendo, né? A força ela pode ser máxima, a força ela pode ser máxima e a força ela pode ser mínima. Quando é que a força é máxima? A força é máxima quando a angulação feita pelo meu sistema cai numa perpendicularidade, 90 graus, que vai valer 1. Quando é que a força é mínima? Quando ele cai numa situação de paralelismo. Então, sendo de 0 graus, que vai valer 0. Então, vamos lá. Vamos analisar o ângulo formado em cada uma das situações. Na P1, que seria essa primeira partícula, o ângulo formado é um ângulo de 0 graus. Ó. Percebam que a velocidade está para a direita e o campo também está para a direita. Então, o ângulo formado entre eles vale 0 graus. Essa força é a mínima, não é a máxima. Então, a letra A já está fora. Na B, na P2, né, agora, a P2 ela tem um ângulo. Ó. Esse ângulo aqui, claramente, é um ângulo agudo. Então, ele tem um seno positivo, porém eu não sei o valor desse seno. Logo, eu não posso dizer que ele é o máximo.
P3. A P3 ó, tem um ângulo de 90 graus. Perceba que ela está para cima, o campo está para a direita, então ela tem um valor máximo, né? Porque o seno é de 90, vale 1. Nosso gabarito é a letra C. A P3 aí teria o nosso maior sistema. A P4, ela tem um valor contrário ao ângulo, né? Ao campo. Então, ele teria um valor de 180 graus. Mas, quando você passa de 90 graus no ciclo trigonométrico, no lugar de ganhar, você volta a perder, né? Você teria lá o nosso ciclo trigonométrico. Você teria um sistema que varia de 0 graus, passando por 90 até 180. Então, você teria esse valor aqui, que quando você passa do 90, né, você volta a perder, você volta a cair naquele meu sistema, variando de de 0 a 0 e mais 1 aqui em cima. Então, nosso gabarito realmente seria letra C, tá bom? De cara, é bem facinha a questão. Bacaninha? Então, galerinha, queria agradecer vocês pela presença nessa noite de quarta-feira, tá bom? Um prazer inenarrável estar com essas autarquias nessa noite aqui, tá bom? Desejar a vocês uma mais excelente aula, eu sei que vocês têm mais algumas aulas pela frente aí, e uma ótima semana também, bacana? Próxima semana a gente volta, a gente viu como é que eu calculo o campo magnético dentro de uma usina, dentro de uma formação de geradores, né? Então, próxima semana a gente volta falando sobre usinas hidrelétricas. Próxima semana, na verdade, é feriado, né? A gente tem um feriadozinho aí. Então, daqui a 2 semanas a gente volta falando ainda sobre usinas hidrelétricas, tá bom? Usinas em geral, para a gente também ver o sistema aí. Bacana? Então, galera, uma boa semana para vocês, um excelente final de noite, boas aulas, força, coragem, que vai dar tudo certo. Bacana? Até a próxima aula, gente. Tchau!